Muito bem, estamos de volta para a nossa análise. Estamos interpretando Hebreus 11, de 4 a 7. Mostramos algumas coisas interessantes. Sem mais delongas, nós vamos direto para a tela aqui para a nossa terceira fase, que é o exercício de descoberta das verdades iniciais e lições para hoje. O que a gente vai fazer aqui? Descobrir as verdades iniciais vamos voltar lá em cima. Quais são os personagens que a gente tem? A gente tem aqui todos esses. Vou pegar eles aqui, Ctrl C. Vou vir para cá. Aqui, primeiro personagem. Primeiro eu vou colocar aqui. Peraí. E vou apagar isso aqui. Vou apagar não, vou só mudar. Eu vou tirar os números, né? Pronto, tirei os números. Deixei assim. Maravilha. Então nós temos aqui o personagem. Quem é o primeiro personagem? É Deus, certo? Deus é o primeiro personagem. Então, vou tirar isso daqui. Pronto, primeiro personagem. Aqui a gente já sabe que é Deus. Eu estou usando isso aqui apenas como referência. E aqui qual é o verso? Vou colocar aqui. É o 4, né? 4. Vou copiar isso aqui, ó. E vou vir aqui e já vou trocar tudo. Só que aqui eu vou botar o 5. Aqui eu vou botar o 6. Aqui eu vou botar o 7, porque eu já sei qual é o personagem. Antes eu não sabia. Então, já sei que o personagem que nós vamos tratar agora é Deus. Aí, eu já deixei preparado aqui o segundo personagem. Vamos ver qual é o segundo personagem. Acho que eu cortei aqui um pedaço. Cortei mesmo. Isso aqui também vai lá para Deus. O segundo personagem aqui é fé. Certo? Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ou não, ainda não. Deixa eu voltar lá para Deus. Porque faltou um pedacinho aqui, ó. Aqui. Pronto. Deixa eu ver se dá para ajustar. Pronto. Sobrou Deus. Tá certinho aqui, né? Eu já deixei os textos aqui, trouxe para cá para ajudar. E vou deixar isso aqui pronto também. Fé. Posso apagar isso aqui. Fé é o segundo personagem. Já deixei pronto aqui também os versos, né? Então vou pegar aqui o terceiro. Qual que é o terceiro personagem? O terceiro é Abel. E assim por diante. Eu vou deixar isso aqui pronto. Vou voltar lá para Deus. E agora a gente vai trabalhar as verdades iniciais sobre Deus. Quem é o personagem? Deus. Ele aparece no verso 4. Está aqui, ó, o verso 4. Ele aparece no verso 5. Aparece no verso 6. E aparece no verso 7. Ou seja, ele aparece em todos os versos. Então vamos lá achar Deus no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Olha Deus aqui. Eu vou destacar Deus. Deixar todas maiúsculas e vou colocar aqui uma marquinha. Tá? Pronto. Vou fazer todos ficar igual agora. Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Olha Deus de novo aqui. Quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Então Deus aparece 2 vezes no verso 4. Certo? Se a gente quiser, a gente já pode ler aqui e achar Deus também. Ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus, olha Deus aqui, o trasladar, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Pronto. Vamos fazer tudo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus,
Creia que ele, opa, é Deus, existe e que se torna, opa, galardoador. Opa, quem que é o galardoador? Deus. Dos que o buscam. Opa, olha só, quantas vezes Deus apareceu aqui no verso 6. Vamos terminar. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, opa, olha Deus aí, aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, justiça que vem da fé. Pronto, Deus aparece uma vez no 7. Terminamos. Agora vamos para essa parte aqui, que é descobrir a verdade inicial, a verdade lá que o escritor quis dizer. Como é que eu faço isso? Eu venho, pego, Deus está aqui, né? Primeira verdade, Deus, aonde? Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Então tá. Deus vou pegar aqui, ó. Ó, Deus, vou colocar em vermelho para você saber que é o texto. Vou trocar essa palavra ofereceu por recebeu, tá? Deus recebeu, aqui Deus já aparece lá, né? Mais excelente sacrifício de Abel. Ó, vou pegar o pedacinho de Deus aparece, vou trazer para cá de novo. Vou colocar em vermelho para a gente saber que é o texto. Esse aqui eu posso mudar de cor, né? Deus recebeu o mais excelente sacrifício de Abel, tendo aprovado as suas ofertas. Ponto. Onde é que está isso? No verso 4. Então, qual é a verdade que eu aprendo olhando para o verso 4 aqui? Olha, que Deus recebeu mais excelente sacrifício de Abel, vou melhorar aqui, ó, do que de Caim, tendo aprovado as suas ofertas. Então, ó, as suas ofertas, pois elas foram dadas. Vou pegar isso aqui e vou transformar nisso. E aí eu vou pegar isso aqui, ó. Vou trazer para cá, colocar em vermelho. Foram dadas pela fé. Verso 4. Deus recebeu mais excelente sacrifício de Abel do que de Caim, tendo aprovado as suas ofertas, pois elas foram dadas pela fé. É isso que o texto está dizendo. O que nos interessa aqui é Deus e não esses aqui. Por isso a gente poderia até fazer diferente. Deus recebeu mais excelente sacrifício de um do que do outro. De um do que do outro. Não precisa saber quem é, não interessa aqui agora. Não tem problema deixar Abel e Caim, tá? Não tem problema. Mas eu só estou querendo mostrar que a gente pode fazer dessa forma, porque eles não interessam. O que interessa? Deus.
Deus recebeu mais excelente sacrifício de um do que do outro, tendo aprovado as suas ofertas, pois elas foram dadas pela fé. O que o autor quer nos ensinar aqui a respeito de Deus é que Deus, ele prefere pessoas que se relacionam com ele por meio da fé, crendo nele, certo? É isso que o texto ressalta. Deus gosta de gente que tem fé. Não importa quem seja, certo? Por isso que eu posso trocar aqui, ó, um pelo outro, não importa quem seja. O que o texto está querendo ensinar sobre Deus é que Deus gosta de quem tem fé. Verso 4. Agora, eu e você. Agora nós vamos fazer as lições para hoje. Eu vou aplicar para a minha vida. Eu e você sabemos que... Eu acho até que eu já vou copiar isso aqui, ó. Eu e você sabemos que... O que nós sabemos? Por que esse método é maravilhoso e é fácil? Porque agora é só eu vir aqui, copiar a verdade, tá vendo? Ó, é eu e você, não é a lição para nós? Então, eu e você sabemos que Deus recebe mais excelente sacrifício. Aí eu não preciso mais desse pessoal aqui. Mais excelente sacrifício. Acho que eu posso até apagar tudo. Mais excelente sacrifício e aprova as ofertas de quem as oferecem pela fé. Percebem? Eu não alterei nada o sentido do texto. Esse método é maravilhoso, por isso eu não alterei nada o sentido do texto. Descobri o que o texto quis me ensinar a respeito de Deus e descobri o que o texto quer ensinar para mim e para você a respeito de Deus. Então, o que o texto está querendo ensinar? Que nós sabemos que Deus recebe mais excelente sacrifício. Deus se agrada de quem cultua pela fé. Deus aprova as ofertas de quem serve a Ele, né? Porque o culto é um sacrifício, a nossa dedicação a Deus é um sacrifício. Então, Deus se agrada disso. Quem faz pela fé tudo isso, agrada, oferece a Deus mais excelente sacrifício. É assim que eu trago para a nossa vida os ensinos do verso 4 aqui. Essa é a lição para a nossa vida do verso número 4. Legal, né? Maravilha. Percebe? É o texto. Eu estou usando o texto. Não estou inventando nada, nem saindo do texto. 1 milímetro. É o ensino que a Bíblia tem a nos ensinar aqui sobre Deus. Muito bem. Vamos seguir? Vamos para a próxima verdade? Agora é a segunda, né? Não é mais a primeira. Vamos lá, segunda. Então, vou mudar aqui para a segunda. Já vou fazer aquela colinha aqui, né? Eu e você sabemos que. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de agradar a Deus. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal. Porque eu já preciso desse texto aqui depois. Ah, já está no lugar certo. Peraí. Já está no lugar certo. Eu vou mudar isso aqui para não me atrapalhar lá na frente. Peraí. Fonte, eu vou tirar só isso aqui. Bem. Ok. Beleza. É uma coisinha à toa, mas já estou pensando em mim lá na frente. Então tá. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Então, ó, Deus o trasladara. Então, vou colocar aqui. Deus trasladara
Enoque, posso colocar aqui, para não ver a morte. Por causa, ou não, vou colocar igualzinho tá no texto. Eu vou até copiar ele aqui, ó. Eu deixo de vermelho para que você perceba que é a Bíblia. Eu não tô. O que eu deixo em negrito são minhas palavras. O que eu deixo preto, na verdade, são minhas palavras, né? Mas, ó, aqui a gente resolveu a primeira parte, ó. Isso aqui, ó. Até aqui. Mas Deus aparece de novo. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Para não ver a morte, pela fé. Pois agradou a Deus. Pois agradou, pois agradou a Deus. Ponto. Verso 5. Tá vendo? Deus trasladara um homem. Posso trocar aqui agora. Você não precisa, tá? Pode deixar o Enoque mesmo. Vou só mostrar para você que esse personagem não importa aqui. O que importa é Deus e o que ele fez. Deus trasladou, vou colocar aqui. Deus trasladou um homem para não ver a morte. Aqui eu vou mudar um pouquinho. Por causa da fé. Pela fé e por causa da fé é a mesma coisa, por isso que eu nem vou mudar a cor aqui, ó. Pela fé, por causa da fé é a mesma coisa. Tá? Eu troquei uma preposição pela por outra preposição, por uma locução prepositiva. Por causa da. Por causa da é uma preposição do mesmo jeito. São três palavras que formam uma preposição. Então, é a mesma coisa. Mas se você quiser, a gente pode vir aqui e mudar para o negrito. Pois agradou a Deus. Ele agradou a Deus. Maravilha. Verso 5. Então, o que eu e você sabemos que Deus levou vivo para o céu um homem por causa da sua fé. Com ela, ele agradou a Deus. Por causa da sua fé. Por causa da sua fé, ele agradou a Deus. Eu e você sabemos que Deus levou vivo para o céu um homem por causa da sua fé. Ele agradou a Deus. Eu vou pôr um ponto aqui. E aqui, e agora? A gente aprende que Deus leva vivo para o céu aqueles que têm fé? Olha, Deus fez isso, então Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas a gente percebe, Deus pode fazer o que ele quiser, mas a gente já sabe que Deus leva para o céu, Deus vai salvar as pessoas, é por meio da fé, por causa dessa fé. É crendo nele que as pessoas serão salvas.
É a fé que agrada a Deus. Deus olha para uma pessoa que crê nele, que crê no que ele diz por meio da sua palavra e crê que Jesus é o Salvador do mundo, entrega a sua vida a ele pela fé e salva essas pessoas. Ele leva para o céu essas pessoas. Então a gente pode trabalhar aí com esse conceito, né? E também aqui tem dois conceitos. O conceito de que a fé salva e a fé agrada a Deus. Beleza? Maravilha. Então é isso que nós aprendemos aqui no verso 5. Vamos seguir? Vamos agora para a terceira verdade e lição, certo? Não é só verdade, é a terceira verdade e lição. Vamos ver. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus vou colocar aqui. Vou copiar para cá. Vou botar em vermelho para você saber que é o texto. Deus não. Deus. Vou colocar uma vírgula. De fato, não pode ser agradado sem fé. Vou mudar um pouquinho. Deus não pode ser agradado sem fé. Agora eu vou pegar o texto. De fato, sem fé é impossível agradá-lo. E aí agora eu vou tirar isso daqui, que é a mesma coisa, mas para você. Ó, Deus não pode ser agradado sem fé. Vírgula. De fato, sem fé é impossível agradá-lo. Agora é o texto. Beleza? Vamos continuar. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Vou pegar tudo. Agora eu vou pegar o texto todo. Vou trazer para cá. Vou botar em vermelho. Corrigir isso aqui. Impossível agradá-lo, porquanto era necessário que aquele que se aproximava. Lembra que é sempre no passado, viu? É a verdade inicial lá do passado. Se aproximava dele, aqui eu não preciso mais do nome Deus, né? Se aproximava dele, cresce que ele existia e que se tornava galardoador dos que o buscavam. Dos que o buscavam. Pronto, verso 6. É isso que o verso 6 nos ensina. Vou dar aquela colinha aqui. Eu e você sabemos que. O que nós sabemos? Pegar o texto. Pegar a verdade. Eu e você sabemos que Deus não pode ser agradado. Então aqui tem que mudar. Deus não podia, é passado, né? Ser agradado sem fé. De fato, sem fé era impossível agradá-lo, porquanto era necessário. Pronto, agora ficou melhor.
Deus não pode ser agradado sem fé. Vou colocar um ponto. Vou tirar isso. Sem fé é impossível agradá-lo, porquanto é necessário que nos aproximemos, nos aproximemos dele, crendo que ele existe e que é o nosso galardoador, recompensador. Nosso recompensador. Se de fato o buscamos. Se de fato cremos, né? Maravilha. Eu já vou eliminar essa cor vermelha fazendo isso aqui. Aliás, vou fazer isso aqui. Vou deixar tudo azul. Vocês já viram como que nós estamos construindo, né? Então, é isso que importa. Pronto. Então, eu e você sabemos que Deus não pode ser agradado sem fé. Sem fé, eu acho que eu nem preciso disso. Vou deixar aqui, ó. Porquanto é necessário que nos aproximemos dele, crendo que ele existe e que é o nosso recompensador, se de fato o buscamos. Verso 6. Beleza, acho que assim ficou legal. Terminamos a terceira verdade. Vamos agora para a quarta e última verdade. E quarta e última lição também. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Deus tinha vou mudar. Deus Deus, colocar vermelho, Deus instruiu acerca de acontecimentos que ainda não se viam, Noé, pois ele era temente a ele. Então vamos ver o que eu não, o que eu posso. Isso aqui eu vou mudar, vou deixar negrito para você saber que o resto é texto, ó. Deus instruiu acerca de acontecimentos que ainda não se viam, a Noé. A Noé. Pois ele era temente. Pois ele era temente a ele. Pronto. Então, daqui até aqui, pela fé, Noé é divinamente instruído. Deus instruiu acerca de acontecimentos que ainda não se viam a Noé.
Vou ter que acrescentar. Ó. Vou pegar aqui. Ó. Pela fé e porque ele era temente. Então, e porque, vamos mudar. E porque ele era temente. Aí, beleza. É só isso que o texto quer dizer. O resto, o texto está falando acerca de Noé, certo? Então, ó, sobre Deus, o que está sendo dito? Que Deus instruiu acerca de acontecimento. Deus instruiu, eu posso mudar, ó. Deus instruiu a Noé acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Então, isso aqui pode ficar vermelho, porque o texto diz isso. Acerca de acontecimentos que ainda não se viam, Deus instruiu a Noé. Deus instruiu a Noé pela fé ou por causa da fé, pela fé, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, porque ele era temente a ele. Pronto, acho que assim ficou legal. Aqui eu vou dar aquela copiadinha, né? Aquela copiadinha básica do que a gente já sabe, já vem fazendo. E vamos aqui, ó. Eu e você sabemos que Deus instruiu a Noé pela fé acerca de acontecimentos que ainda não se viam, porque ele era temente a Deus. Porque, não, é um porquê de resposta, porquê de pergunta que é. Porque ele era temente a ele. Então vamos lá. Eu e você sabemos que Deus instrui aos seus por causa da fé. Deus nos, ó, Deus, eu e você sabemos que Deus pode nos instruir não, não é que pode, eu vou deixar. Deus nos instrui acerca do futuro por causa da por causa da nossa fé. Bom, tendo fé, agradamos a Ele. Não, não é tendo fé. Vou ter que dar uma corrigida aqui. Ó. Deus instrui a Noé pela fé acerca de acontecimentos que ainda não se viam, porque era temente a Ele. Não. Bom, Noé era temente a Ele. E você sabemos que Deus nos instrui acerca do futuro por causa da nossa fé. Nós devemos ser tementes para lhe
ouvir e obedecer para salvação. Vou deixar assim, já estou aqui no meio da chuva, só vou mostrar para vocês por que eu fiz isso. Noé era temente. Vou colocar isso aqui, ó. Noé era temente a ele, vírgula. Por isso, aparelhou uma arca para salvação. Ó, vou pegar o por isso, vou mudar para o preto. É eu que estou colocando. Nós devemos ser tementes para lhe ouvir e obedecer para a salvação. Pronto. É isso que eu aprendo aqui no verso 7, certo? É isso que fica claro aqui no verso 7, a respeito de Deus. Lembrando que a gente está falando sobre Deus. Terminamos. Agora nós vamos para a conclusão. Só que a conclusão fica para daqui a pouco, na sequência. Então não perca a conclusão, porque na conclusão a gente consegue o tema dessa passagem. Ok? Deus abençoe a todos. Vou tomar água e a gente já volta.